Glória a Deus. Meus irmãos, a graça, a paz do Senhor. Você veio nessa noite para ganhar ou para perder? Então fica atento naquilo que Deus tem para falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Abra as suas Bíblias no tempo, Neemias 6, em nome de Jesus. Agradecer a Deus, pela pastora também, que nos dá a oportunidade de estar fazendo a obra. Agradecer também ao Evangelista Jefferson, também pelo convite, em nome de Jesus, a qual está na frente dessa campanha. É sempre uma honra ministrar a palavra do Senhor. Mas é um momento também onde meio difícil, porque a gente traz a responsabilidade de falar aquilo que não é nosso, mas sim de Deus. É uma grande responsabilidade, porque a palavra não é minha, a palavra não é nossa, mas é sim daquele que nos fez. Está conversando aqui, para a gente ganhar tempo. Neemias capítulo 6, no verso 1, está ali. Diz aqui a palavra do Senhor. Ora, sucedeu que, quando Sanbalate e Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos ouviram que eu havia edificado a muralha e que não havia venda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas nos portões. E Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, reunamos-nos em algumas das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. Enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixo e desço até vós. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, soberano Deus, eterno Pai. Meu Deus, essa mensagem não é minha, mas sim tua, Senhor. Supra-me, Senhor, na total dependência da tua revelação, na total dependência do Espírito Santo. Meu Deus, fala com a igreja, fala com o povo, Senhor. Que seja uma mensagem que é amado para corrigir, para explicar, para consolar. Meu Deus, no nome de Jesus, uma palavra para trazer renovo, edificação, exortação. Meu Deus, uma palavra, meu Deus, nessa noite, ela venha, meu Deus, produzir o resultado pela qual está sendo mandada, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Neemias, grande homem de Deus. Para a gente entender o porquê desse livro, o porquê dessa mensagem, é necessário a gente revelar um pouco no tempo, voltar um pouco no tempo e entender o porquê o povo de Israel, o povo da tribo do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim estava cativa. Um povo onde Deus tinha levantado profetas, um povo onde tinha um profeta para revelar a mensagem de Deus, falar aquilo que Deus queria que o povo fizesse, mas o povo vai fazer tudo aquilo que era contrário à vontade e à palavra de Deus. Então Deus ele vai permitir que a Babilônia invada Judá e leve a tribo do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim cativa. Então o povo vai passar pelo cativeiro por causa da desobediência à palavra, à mensagem de Deus. Então esse povo vai ficar cativo cerca de 70 anos na Babilônia, como está escrito em Jeremias 25:12. Mas o cativeiro não era para sempre. O cativeiro não ia permanecer por toda a vida, era limitado, cerca de 70 anos. Então Deus ele vai colocar o regente da Babilônia, o rei Ciro da Pérsia. Deus vai colocar no coração do rei Ciro, para que o rei Ciro ele faça um edito, aonde ele deixa o povo judeu retornar para
para que o povo retorne para Jerusalém. Aí, no ano 538 a.C., esse edito ele vai ser publicado. Então o povo vai retornar para Jerusalém sob a direção de Zorobabel. Então Zorobabel ele vai com o primeiro grupo, a primeira leva de judeus para Jerusalém, na missão de reconstruir a cidade, na missão de reconstruir o templo. Então ele vai começar a reconstruir o templo, mas vai enfrentar a oposição do povo não judeu, do povo dos habitantes local ali, que não era mais judeu, mas o povo pagão, o povo que não era judeu. Então ele vai enfrentar essa oposição. E Deus então vai levantar o ministério profético de Ageu e Zacarias, aonde o povo tinha começado a fazer a obra, então largaram de fazer a obra por causa da zombaria, por causa da oposição do povo não judeu. Deus levanta o ministério profético de Ageu e Zacarias. Então esses dois profetas vão apregoar e vai incentivar o povo à reconstrução do templo. Então o templo ele vai ser reconstruído e dedicado por volta do ano 515 a.C. Aí um tempo mais tarde, cerca de 458 a.C., Esdra vai retornar com o segundo grupo de exilado da Babilônia para Jerusalém. Esdra vai chegar, vai jogar um povo com muitas práticas pagãs, muitas práticas a qual tinha adotado do povo babilônico, do povo persa, práticas essas que não agradavam a Deus. Então Esdra ele vai promover um grande avivamento, um renovo espiritual na vida daquele povo. Ele vai ter um grande trabalho, pois Esdra era sacerdote dedicado e escriba das leis, da palavra do Senhor, do mandamento do Senhor. Então Esdra vai promover esse grande avivamento no meio do povo, de um tal modo que ele vai promover esse avivamento, fazendo com que o povo judeu, a qual tinha casado com mulheres pagãs, se divorcie e larga suas mulheres, a qual era babilônicas, persas, larga as mulheres, e houve um número muito alto de divórcio. Mas para que o povo abandonasse a prática, a idolatria, aquilo que não agradava a Deus, por quê? Porque o povo ficou cativo 70 anos devido àquelas práticas. O templo foi terminado, dedicado, o povo estava livre para adorar dentro de Jerusalém e no templo de Jerusalém. Mas ao invés do povo adorar, ao invés do povo se voltar para Deus, o povo estava na mesma prática pela qual tinha sido cativo há 70 anos pelo exército, um povo inimigo, um povo idólatra, um povo pagão. Então Esdra vai promover esse grande avivamento, esse grande renovo no meio do povo judeu. Mas nós seres humanos somos um povo falho. A gente é um povo, somos rebeldes. Muitas das vezes Deus está nos mostrando o caminho, está nos dando uma direção, mas queremos andar por outra direção. Foi assim desde o princípio. Então Esdra vai promover esse grande avivamento, esse grande renovo na vida do povo judeu, pois ele era um sacerdote dedicado aos mandamentos e à palavra do Senhor, um grande escriba também das leis do Senhor. Aí mais tarde, cerca de 93 anos depois, 445 a.C., Neemias ele vai estar diante do rei, vai chegar Anani, o irmão judeu, vai chegar até ele Anani, e Neemias ele vai querer saber acerca do povo, como o povo judeu se encontrava, como a cidade de Jerusalém estava. Então Anani ele vai relatar a Neemias tudo aquilo, toda aquela situação a qual estava vivendo os seus irmãos, ou seja, o povo judeu, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então Neemias ele vai orar, ele vai ficar triste, vai orar, vai clamar a Deus.
um importante cargo na corte real. Ele era conselheiro do rei e o homem responsável pelo bem-estar do rei. Se caso alguém fosse envenenar o rei, primeiro morreria Neemias, pois ele era o copeiro do rei. Então, todo o alimento que o rei ia comer, primeiro Neemias comia ou bebia do vinho ou da água, não sei. Então, primeiro morria Neemias. Então, Neemias era um homem estimado, de grande confiança do rei. Mas mesmo assim, Neemias ele vai se apresentar perante o rei com um semblante triste. E você se colocar na presença do rei com seu semblante contrito, triste, era um motivo de você ser enforcado, perder a cabeça. Mas Deus estava no controle da situação. Neemias não estava ali por acaso, Neemias estava direcionado por Deus. Então o rei vai perguntar o que estava acontecendo com Neemias. O porquê ele estava com aquele semblante pesado, triste. Mas o rei vai entender que é tristeza de coração. Então Neemias vai falar, vai relatar a qual a situação ele está passando, vivendo. Ele está triste com o seu povo, com os seus irmãos, porque a cidade dos seus pais, a cidade natal, aonde ele pertencia, estava em ruína, em grande miséria. O povo morrendo, vivendo em grande miséria. Então Neemias, ele tinha tudo para não querer saber daquela cidade. Neemias, ele tinha tudo para não querer saber daquele povo. Neemias vestia no melhor, Neemias comia no melhor. Neemias estava em um local, em um palácio onde ele tinha o bom e o melhor. Mas olha como uma pessoa de Deus, um servo de Deus, ele é diferenciado pela sua atitude e pelo seu caráter. É por isso que olha como Deus escolhe pessoas dessa maneira. Olha o caráter de Neemias. Olha a posição a qual ele estava. Ele poderia não querer saber daquela situação, mas Neemias ele vai se compadecer pela situação a qual seus irmãos estavam passando. Então Neemias ele vai ser liberado para retornar a Jerusalém, para construir, edificar Jerusalém e seus muros. Mas uma coisa, Neemias ele vai pedir ao rei, Persa, cartas. Neemias ele vai pedir ao rei cartas para que, quando ele passar pelo rio, pelo percurso a qual ele vai passar para chegar até Jerusalém, havia outros reinados, havia outros governantes. Então era necessário Neemias estar com uma autoridade para chegar até Jerusalém. Então o rei vai conceder cartas para que Neemias chegue ao seu local de destino. Sabe o que eu entendo? Na nossa caminhada, se nós não tiver autoridade espiritual, não é autoridade terrena, mas autoridade espiritual, não chegamos aonde Deus quer que nós chegamos. Se eu e você não se posicionar e buscar de Deus autoridade espiritual, os demônios fazem o que querem com a minha vida e com a tua vida, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim uma luta, uma batalha espiritual. Muitas pessoas, ela é conhecida mundialmente, humanamente, de maneira terrena. Ela é conhecida, ela é vista, todo mundo a conhece, a respeita. Mas no mundo espiritual, nem todo mundo é conhecido. No mundo espiritual, nem todos são conhecidos e respeitados. Se eu e você não carregar a presença de Deus, se eu e você não ter a presença do Espírito Santo, o demônio faz o que quer com as nossas vidas.
noite de Neemias. Vai passar 3 dias naquela cidade, não vai relatar a ninguém o que Deus tinha colocado posto no seu coração. Vai passar 3 dias ali, no terceiro dia de Neemias à noite, para que ninguém veja o que ele está fazendo. Neemias vai andar à noite, vai ver toda a situação pela qual a cidade se encontra. Vai ver os muros da cidade, o templo, vai ver tudo a qual ele precisa fazer. Mas Neemias não vai contar a ninguém. Tem pessoas que Deus fala as coisas, tem pessoas que Deus mostra as coisas, fala daquilo que vai fazer na vida dela, do crescimento a qual Deus vai dar na vida dela, das bênçãos a qual Deus vai fazer na vida dela. No primeiro momento conta para todo mundo. Aí as bênçãos é paralisada, porque cresce, surgem os opositores, surgem os invejosos. O inimigo não estava sabendo, começa a saber e se levanta para atrapalhar a bênção a qual Deus tem na vida dela. Mas olha como Neemias, ele foi inteligente e astuto, porque a palavra de Deus nos ensina: sejai-vos astutos como a serpente e sem malícia como a pomba. Olha como Neemias, ele foi astuto. Deus colocou algo no seu coração, ele chega no local a qual ele deveria fazer uma grande obra, ele vai ver toda a situação, vai ver quem é quem, vai ver quem é as pessoas de confiança e quem não é as pessoas de confiança, ele vai ver todo o projeto, por onde ele deve começar, e não fala a ninguém. E muitas das vezes nós temos a língua solta, sai contando tudo para todos e para todas. Então aprenda uma coisa: quando Deus te dá uma bênção, te mostrar uma bênção, algo que Ele vai fazer na sua vida, fecha a boca. Fecha a boca, porque vai surgir opositores, vai surgir pessoas para impedir a sua bênção, porque nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo quer ver você melhor do que ela. As pessoas até querem você bem, as pessoas até nos querem bem, mas elas nunca querem ver a gente melhores do que ela. Então aprendam com Neemias. Quando Deus te mostrar algo, que vai fazer algo na sua vida, um cargo que Ele vai te dar, um dom que Ele vai te dar, algo que Ele vai fazer de grandioso na sua vida, fecha a boca, espera o tempo de Deus acontecer. Então quando Sanbalate, Tobias, Gesem vai saber que chegou um homem de Deus interessado no bem-estar de Jerusalém e no povo judeu, esses homens vão ficar furiosos, vão se levantar para impedir a obra a qual Deus tinha colocado no coração de Neemias. Neemias quer dizer Jeová consola, Jeová conforta. Então as pessoas vão querer impedir a bênção, a construção do templo. Então Neemias vai começar a reconstruir, a edificar aquele muro. E quando esses 3 homens, Sanbalate, Tobias e Gesem, sabem que o muro está sendo construído, reconstruído, edificado, as brechas estão sendo tampadas, aqueles homens vão ficar furiosos. E uma cidade pela qual ela é murada, tem um muro em seu entorno, é uma cidade fortificada. Quando o inimigo vai invadir essa cidade, ele pensa 2 vezes para invadir essa cidade, porque é difícil penetrar, adentrar essa cidade por causa dessa fortaleza, desse muro pela qual cerca essa cidade. E Sanbalate, Tobias, Gesem, eles queriam ver o povo na miséria, não queriam ver o bem-estar daquele povo, queriam que o povo tivesse em suas mãos a cidade em ruína, o muro sem porta, as brechas do muro, para eles entrar e sair no momento ao qual eles quisessem. Sabe uma coisa? Quando eu e você começa a fechar as brechas em nossas vidas,
É como aquela cidade que estava cheia de brecha. Quando há brecha, o inimigo ele entra e sai. Ele entra, sai, busca mais ouro, ele entra quantos quiserem. Sabe por quê? Há brecha na vida. Mas quando eu e você resolve a fechar, tapar as brechas em nossas vidas, o inimigo fica furioso. Sabe por quê? Porque é um local de livre acesso, aonde ele entrava livremente em todo o tempo, em todo o momento. Mas quando eu e você começa a tampar as brechas, a fechar as brechas, a largar o adultério, a largar a fornicação, a abandonar a mentira, a abandonar a fofoca, a abandonar a inveja, a abandonar a idolatria, o inimigo começa a ficar furioso. O inimigo começa a ficar furioso. Porque a casa está sendo reedificada, as brechas estão sendo tampadas. E esses homens ficaram furiosos porque eles não queriam ver o bem-estar daquele povo, não queriam ver o bem-estar de Jerusalém, pois assim é o inimigo, ele não quer ver o meu e o teu crescimento, o inimigo não quer ver o nosso crescimento, o nosso bem-estar. O inimigo está sempre procurando brechas para entrar em nossas vidas e fazer bagunça. Mas quando essas brechas começam a ser tapadas, o inimigo se levanta. O inimigo se levanta para nos caluniar, para nos afundar. Então Neemias ele vai enfrentar a oposição daquele povo, do povo não judeu. Neemias vai começar a enfrentar a zombaria, o escárnio, a oposição daquele povo, por causa de algo que ele estava fazendo para Deus. Mas isso aqui poucos vão pegar. Mas nem sempre que o inimigo se levanta contra nossas vidas é porque estamos agradando a Deus. Nem sempre que o inimigo se levanta contra mim, contra você, é porque estamos retos diante de Deus. Muitas das vezes a situação começa a ir de mal a pior por causa de desobediência. Muitas vezes é juízo de Deus, não é prova, não é luta, é juízo de Deus. Porque o povo estava no cativeiro por causa de idolatria, por causa de prostituição, por causa de práticas pagãs, práticas que não agradavam a Deus. Então nem sempre que a situação estiver ruim em nossas vidas é porque estamos agradando a Deus. Muitas das vezes estamos desagradando a Deus e Deus está permitindo o inimigo fazer de nós escravos. Por isso que o povo estava escravo na terra da Babilônia, 70 anos de cativeiro por causa de desobediência. Mas quando alguém começa a se dispor também a fazer a obra e agradar a Deus, o inimigo se levanta. Mas eu e você sabemos quando estamos retos diante da presença de Deus, ou quando estamos entrando tortuosos, nós sabemos, nós temos
um rei, era um povo que tinha um idioma e tinha um exército. Então, na época de Neemias, isso não existia mais. A língua hebraica tinha sumido. O povo falava aramaico, a língua dos caldeus. O povo não tinha mais um rei. O povo não tinha mais um exército. E havia uma grande carência de uma liderança. O povo não sabia o que fazer. Mais de 90 anos que tinha recebido a permissão para retornar para Jerusalém, o povo nada tinha sido feito. O muro continuava com brecha. O muro continuava sendo uma porta. O povo estava em miséria por falta de uma liderança. E quando chega o homem de Deus, direcionado por Deus, ou quando chega uma mulher de Deus no ambiente, a coisa é diferente. Deus ele começa a prover, Deus começa a dar direção. Aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Porque Deus está no controle, Deus está no barco. Então as brechas fechadas, tampadas, são balas de torcidas e gestos furiosos, porque o inimigo ele não quer ver o meu bem, não quer ver o meu bem. O inimigo quer ver a nossa miséria. O inimigo quer ver gente debaixo dos pés dele, mas é o contrário. O inimigo tem que estar debaixo dos nossos pés. E quando a gente aceitamos perder para o inimigo, isso é algo ruim, sabe por quê? Porque o inimigo já é derrotado. O inimigo já é sentenciado. Então, se eu e você nos permitir a ser derrotado por alguém que já é derrotado, é uma grande humilhação. Então, não aceite entrar numa guerra para perder e sempre para ganhar. Entre sempre para ganhar. Não perda para quem já está derrotado, sentenciado. E assim como o inimigo não queria que as brechas fossem tampadas naquele muro, olhemos agora para o muro espiritual, porque a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas sim uma luta espiritual, uma batalha espiritual. Quando eu e você se posiciona na presença de Deus, começa a fazer o que agrada a Deus, leva todas as brechas, não há apologia, não há apelido, não há apelidada, não há caveira, não há pecado, não há potestade que nos fale. Mas devemos estar posicionados com uma vida no altar. Devemos nos posicionar na presença, pois o inimigo não vai prevalecer. Você sabe a situação da sua vida, você sabe aonde tem brecha, aonde não tem brecha. Hoje é noite das brechas se tamparam. Se houver brecha na sua vida, feche as brechas. O inimigo ele tem poder de tocar no nosso corpo físico se houver brecha. Se não houver brecha, o inimigo não toca no nosso corpo físico. Não há ansiedade, não há depressão, não há síndrome do pânico, não há patologia, não há jejum, não há nada que possa tocar em nosso corpo físico se as brechas estiverem tampadas. Tampe as brechas da sua vida nessa noite. Comece a fechar as brechas. Faça como Neemias. Suba naquele muro, naquela construção, e não desça. Não desça. Diga para o teu inimigo: estou em uma grande obra e não posso parar por nada. Não posso parar por nada. Estou em uma grande obra. Não tem brecha, não tem vazão para o inimigo. Pois o inimigo é astuto e todo é aquele que subestima o inimigo. Todo é aquele que subestima o inimigo, achando que Satanás, os demônios, é bobo. Ele nos observa. E antes dele nos ouvir, ele nos observa.
Então, por que tem tantas pessoas perdendo? Sabe por quê? Ele não tem autoridade no mundo espiritual. Não é conhecida no mundo espiritual. Tem pessoas que estão deixando a chama apagar, a cegueira espiritual dominar, deixando a religiosidade dominar, dando brecha para o inimigo. E o inimigo, ele é astuto, o inimigo, ele é sagaz. Não dê brecha para o inimigo, feche as brechas nessa noite. Se na sua vida há brecha, feche nessa noite. Faça como Neemias naquela construção. Venha fechar as brechas na sua vida. Se a brecha na sua vida é o álcool, abandone o álcool. Se a brecha na sua vida é a prostituição, abandone a prostituição. Se a brecha na sua vida é a inveja, abandone a inveja. Pois a palavra de Deus nos ensina: é melhor perder um olho e entrar no reino do que ter dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. É melhor perder uma mão e uma perna e entrar no reino do que ter as duas mãos e as duas pernas e ser lançado no fogo, aonde esse fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Se é o adultério, abandone o adultério. Se é a prostituição, abandone a prostituição. Seja qual for a brecha, abandone a brecha. Feche essas brechas. E o inimigo vai ficar furioso quando você começar a tampar essas brechas. Aleluia, Jesus. Porque uma cidade segura é uma cidade fácil de ser entrada, ser invadida. O cristão que não jejuma, que não ora, que não obedece, é um algo fácil para o inimigo. O conhecedor da palavra, o cristão que não medita na palavra, não jejuma, não ora, não obedece a palavra de Deus, ele é um algo fácil para o inimigo. Quando eu e você se dispõe, se posiciona a meditar na palavra, a orar, a vigiar, a jejuar, nos consagrar, as brechas começam a ser tampadas. As brechas começam a ser tampadas. O inimigo vai ficar furioso porque ele tinha livre acesso. Ele poderia entrar e sair quando ele bem quisesse. Mas quando as brechas é tampada, o inimigo se enfurece, porque ele não quer perder um cavalo. Ele não aceita perder um cavalo. Onde ele tinha um livre acesso, andar montado, pois assim a pessoa qual é escravizada por demônio, ela se torna um cavalo, o inimigo monta. E Jesus, ele está voltando. Neemias 2 começa o cumprimento de Daniel 9. Acerca das 70 semanas começa a dar início lá em Neemias 2, verso 17 e 18 de Neemias 2, quando ele começa a reedificar Jerusalém. Ali ele começa o cumprimento da profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Jesus é o centro da mensagem. Eu não posso te falar somente de Neemias, não posso somente falar de Neemias e esquecer de Cristo. Pois Jesus, ele está voltando. Ele está voltando e como estamos na presença dele, como nos encontramos na presença dele. Pois ele perguntou para os discípulos, para os povos, será que quando ele retornar, vai encontrar fé na terra? Hoje o amor de muitos estão se acabando, as pessoas estão se esfriando. Entram
E quando eu e você entra na casa de Deus com esse pensamento, a nossa vida é em vão. Porque só recebe aquele que é disposto a adorar, abre o coração e deixa Jesus fazer a obra. Porque a palavra diz que ele está por embaixo. Todo aquele que deixar ele entrar, ele entra e vai cear. Então, como eu e você entra com o coração fechado, os ouvidos tapados, não recebemos a bênção. Viemos a nossa vida, a nossa estadia em vão. Mas quando eu e você vem com o coração disposto a louvar, a adorar, a meditar na palavra que está sendo ministrada, nos louvores que está sendo entoado, a obra é feita, o Espírito Santo opera na nossa vida. Então a mensagem de hoje: feche as brechas, tampe as brechas, que as brechas sejam tampadas, fechadas, para que o inimigo não tenha mais acesso na tua vida, na tua família, no teu lar. Feche as brechas e as palmas do povo do Senhor.